Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 289º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros dos profetas Jeremias, capítulos 45 e 46, livro de Amós, capítulo 9, e o livro do apóstolo Lucas, capítulo 7, dos versículos 18 a 50. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Jeremias, capítulos 45 e 46. A mensagem de Jeremias a Baruque. Palavra que o profeta Jeremias falou a Baruque, filho de Nerias, quando este escrevia num livro as palavras ditadas por Jeremias, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, a respeito de você, Baruque. Você disse: ai de mim, porque o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento. Estou cansado de gemer e não encontro descanso. Diga-lhe o seguinte: assim diz o Senhor, aquilo que construí eu vou demolir, e aquilo que plantei eu vou arrancar, e isto em toda a terra. E você está buscando coisas grandes para si mesmo? Não faça isto, porque eis que trarei mal sobre toda a humanidade, diz o Senhor, mas a você darei a sua vida como despojo em qualquer lugar para onde você for. Profecia a respeito do Egito. Palavra do Senhor que veio ao profeta Jeremias a respeito das nações. A respeito do Egito contra o exército de Faraó Neco, rei do Egito, exército que estava junto ao rio Eufrates em Carquemes e que foi derrotado por Nabucodonosor, rei da Babilônia, no 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Preparem os escudos e as couraças e entrem na batalha. Ponham arreios nos cavalos e montem cavaleiros. Tomem posição e ponham os capacetes. Afiem as lanças e vistam as armaduras. Mas o que vejo, diz o Senhor? Eles ficaram com medo e viraram as costas. Os seus valentes estão derrotados e vão fugindo, sem olhar para trás. Há terror por todos os lados. Aqueles que são ligeiros não podem fugir, e os valentes não conseguem escapar. No norte, junto ao rio Eufrates, tropeçaram e caíram. Quem é este que vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam? O Egito vem subindo como o Nilo, como rios cujas águas se agitam. Ele disse: subirei, cobrirei a terra, destruirei as cidades e os seus moradores. Avancem cavalos, corram furiosamente carros de guerra, que saiam os valentes, os etíopes e os de Puti, que manejam o escudo, e os lídios, que manejam e entesam o arco. Porque este dia é o dia do Senhor, o Senhor dos exércitos, dia de vingança contra os seus adversários. A espada os devorará, ficará saciada e embriagada com o sangue deles,
porque o Senhor dos exércitos, tem um sacrifício na terra do norte, junto ao rio Eufrates. Suba a Gileade e consiga bálsamo, ó Virgem filha do Egito. É em vão que você multiplica remédios, pois não há cura para você. As nações ouviram falar da vergonha que você passou e os seus gritos encheram a terra, porque um soldado tropeçou no outro e ambos caíram no chão. A vinda de Nabucodonosor. Palavra que o Senhor falou ao profeta Jeremias a respeito da vinda de Nabucodonosor, rei da Babilônia, para atacar a terra do Egito. Anunciem no Egito e proclamem isto em Migdol, Mênfis e Táfnis. Digam: tomem posição e estejam preparados, porque a espada já devorou o que está ao redor de vocês. Porque o seu touro está caído no chão? Não pôde se manter em pé porque o Senhor o abateu. O Senhor multiplicou os que tropeçavam, caíram uns sobre os outros e disseram: levantem-se e voltemos ao nosso povo e à terra onde nascemos, por causa da espada que oprime. Ali darão a Faraó, rei do Egito, o apelido de espalhafatoso que perdeu a oportunidade. Tão certo como eu vivo, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos, e tão certo como o Tabor está entre os montes e o Carmelo está junto ao mar, assim ele virá. Prepare a sua bagagem para o exílio, ó moradora, filha do Egito, porque Mênfis se tornará em desolação, ficará em ruínas e desabitada. O Egito é uma bela novilha, mas uma mutuca do norte já vem atacá-la. Sim, já vem. Até os soldados mercenários no meio deles, que são como bezerros gordos, viraram as costas e fugiram juntos. Não resistiram, porque veio sobre eles o dia da sua ruína e o tempo do seu castigo. O Egito faz um ruído como o da serpente que foge, porque os seus inimigos vêm contra ele com machados, como se fossem cortadores de lenha. Cortarão a sua floresta, diz o Senhor, ainda que impenetrável, porque se multiplicaram mais do que os gafanhotos. São inumeráveis. A filha do Egito está envergonhada, foi entregue nas mãos do povo do norte. O Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, diz: eis que eu castigarei Amon, deus de Tebas, e também Faraó, o Egito, os seus deuses e os seus reis, o próprio Faraó e os que confiam nele. Eu os entregarei nas mãos dos que querem matá-los, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e nas mãos dos seus servos. Porém, mais tarde voltará a ser habitada, como nos dias antigos, diz o Senhor. Deus salvará o seu povo. Não tenha medo, meu servo Jacó, nem fique assustado, ó Israel, pois eis que eu o livrarei dessa terra distante e salvarei a sua descendência da terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo e sossegado, e não haverá quem o atemorize. Não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você. Por isso, destruirei completamente todas as nações por onde o dispersei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Amém. Compreendendo o livro do profeta Jeremias, capítulo 45, exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Este capítulo apresenta as profecias dos capítulos 46 a 51, as quais Baruque havia escrito com base no ditado de Jeremias em 605 a.C. Observe no capítulo 25 quanto as profecias de Jeremias enfatizavam as nações e que este capítulo foi escrito na mesma época do 45, no 4º ano do reinado de Jeoaquim. A maioria das nações mencionadas nos capítulos 46 a 51 é nomeada em capítulo 25, versículos 15 a 26.
Compreendendo o versículo 1, o capítulo 45 nos dá um vislumbre do secretário de Jeremias, Baruque. Como observado anteriormente, ele tinha um irmão entre os assessores oficiais do rei, que provavelmente poderia ter lhe garantido um bom cargo no palácio. Em vez disso, Baruque escolheu identificar-se com Jeremias e fazer a vontade de Deus. Agradecemos ao Senhor por tudo que Jeremias fez, mas graças ao exílio de Baruque ao profeta, ele pôde fazer seu trabalho. Moisés teve seus 70 anciãos, Davi contava com seus valentes, Jesus tinha os discípulos e Paulo teve seus colaboradores como Timóteo, Tito e Silas. Semelhantemente, Jeremias teve seu leal secretário. Compreendendo o versículo 1.b, nem todo mundo é chamado a ser profeta ou apóstolo, mas todos podemos fazer a vontade de Deus auxiliando os outros em seu trabalho. Baruque foi o que hoje chamamos de leigo. No entanto, ele ajudou um profeta a escrever a palavra de Deus. Podemos apreciar o trabalho de secretários e auxiliares fiéis que ajudaram o ministério da igreja de inúmeras formas. Baruque estava disposto a ficar em segundo plano e contentou-se em servir a Deus servindo a Jeremias. Compreendendo o versículo 3, mesmo os servos mais dedicados ocasionalmente ficam desanimados. Baruque chegou a um ponto em sua vida em que ficou tão abatido que teve vontade de desistir de tudo. Talvez a perseguição contra Jeremias, registrada no capítulo 26, tenha sido a causa dessa angústia. Talvez Baruque tenha pensado em desistir de Jeremias e pedir ao seu irmão um trabalho mais fácil no palácio. Quando servemos ao Senhor e ao seu povo, não devemos buscar grandes coisas para nós mesmos. A única coisa importante é que a obra do Senhor seja feita e que seu nome seja glorificado. João Batista coloca isso de forma sucinta. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia. Referência a João 3, versículo 30. Compreendendo o capítulo 46, Nabucodonosor derrotou Neco na famosa batalha de Carquemis em 605 a.C., o quarto ano de Jeoiaquim. Aquela derrota quebrou o poder do Egito, tornando a Babilônia suprema no Oriente Médio. Jeremias descreveu a batalha do ponto de vista egípcio, conforme capítulo 3 ao versículo 12. Depois falou sobre a invasão babilônica no Egito, conforme versículos 13 a 26, e concluiu uma aplicação para o povo de Israel, conforme versículos 27 a 28. A exposição bíblica dos versículos 3 a 12. Jeremias escreveu uma descrição clara da famosa batalha de Carquemis. Ele descreve os oficiais preparando secretamente as suas tropas, conforme versículos 3 e 4. E depois vê os soldados fugindo, aterrorizados diante do exército babilônico, conforme versículos 5 a 6. Jeremias nem sequer descreveu a batalha. A exposição bíblica dos versículos 13 a 26, segundo os historiadores, isso ocorreu entre 568 a 567 a.C., cumprindo não somente a profecia, mas também os sermões de Jeremias, conforme capítulo 43, versículos 8 a 13. Mais uma vez, o exército egípcio durou pouco perante os babilônios, e nisso os homens não só caíam, mas também caíam uns por cima dos outros em sua pressa para fugir. A exposição bíblica dos versículos 17 e 18. Os soldados da Babilônia chamavam o faraó Neco de barulho, pois este não era nada, mas falava como se fosse alguma coisa. Enquanto Neco apenas falava e não fazia, Nabucodonosor encheu o horizonte com seus homens ao aparecer em cena. Compreendendo o versículo 25, a derrota do Egito foi a derrota dos deuses egípcios. Isso não quer dizer que as divindades babilônicas eram mais fortes que as do Egito, pois todos eles são nada.
Isso significa que o Senhor havia se mostrado mais forte do que os muitos deuses do Egito e da Babilônia, por estar no controle de toda a batalha. Nabucodonosor venceu e o faraó Neco perdeu, porque Deus assim o decretou. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Jeremias, capítulo 46. Trago a exposição bíblica dos versículos 27 a 28. Eles não deveriam estar lá, mas um grupo de judeus estava no Egito, e essa invasão os afetaria terrivelmente. O remanescente de Judá e os exilados na Babilônia ouviram sobre essa vitória e se perguntaram se havia alguma coisa na terra que pudesse parar Nabucodonosor. Deus havia prometido que os exilados seriam libertos da Babilônia em 70 anos. No entanto, a Babilônia parecia mais forte do que nunca. Vamos para a leitura no livro do profeta Amós, capítulo 9. Os juízos de Deus são inevitáveis. Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar. Ele me disse: bata nos capitéis das colunas, para que os umbrais comecem a tremer e os pedaços caiam sobre a cabeça de todos eles. Matarei à espada os que restarem, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Ainda que cavem para chegar ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Se eles se esconderem no alto do Carmelo, irei atrás deles e de lá os tirarei. E caso se ocultarem dos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordens à serpente e ela os morderá. Se forem levados para o cativeiro pelos seus inimigos, ali darei ordem à espada e ela os matará. Porei os meus olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Porque o Senhor dos exércitos, é o que toca na terra e ela se derrete, e todos os seus moradores estarão de luto. Toda a terra subirá como o Nilo e abaixará como o rio do Egito. Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e firmou a sua abóbada sobre a terra. Ele é o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Filhos de Israel, não é verdade que vocês são para mim como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não é fato que eu tirei Israel da terra do Egito, os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Eis que os olhos do Senhor Deus estão contra este reino pecador, e eu o destruirei da face da terra. Mas não destruirei por completo a casa de Jacó, diz o Senhor. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os que dizem: o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Restauração do Israel espiritual. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Vou reparar as suas brechas e levantá-lo das suas ruínas. Vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias da antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após o que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após o que lança semente. Os montes destilarão vinho e todas as colinas se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Eles reedificarão as cidades destruídas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e comerão dos seus frutos. Eu os plantarei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor, seu Deus. Amém. Compreendendo o livro do profeta Amós, capítulo 9, este último capítulo do livro expressa 4 afirmações do coração do Senhor. 3 delas tratam de juízo e a 4ª de misericórdia.
Compreendendo o versículo 1, em uma visão, Amós viu o Senhor em pé junto a um altar e anunciando que os adoradores seriam mortos, porque o edifício seria destruído e cairia sobre eles. Este provavelmente não era o templo de Jerusalém, porque o profeta havia sido enviado ao reino do norte, Israel. Além disso, quando os babilônios destruíram o templo de Jerusalém, fizeram-no pelo fogo, conforme Jeremias 52, versículos 12 a 13. Exposição bíblica dos versículos 2 a 4. Qualquer adorador idólatra que tentasse escapar seria capturado e morto, mesmo que quisesse descer ao Sheol, o reino dos mortos. Deus iria procurá-lo, e ainda que conseguisse chegar ao céu, não encontraria proteção ali. Ele não poderia se esconder de Deus no monte mais alto, nem nas profundezas do mar. Referência Salmos 139, versículos 7 a 12. Exposição bíblica dos versículos 5 a 10. Amós fez o povo se lembrar da grandeza do Deus que Israel pensava que estava adorando. Ele é o Senhor da criação que pôde derreter a terra com um toque e fazê-la subir e descer como o rio Nilo. O Criador controla os céus, a terra e os mares, e ninguém pode deter sua mão. Exposição bíblica dos versículos 8 a 10. Deus é sempre o Deus de misericórdia, que cumprirá sua aliança com Abraão e seus descendentes e não destruirá seu povo. As nações seriam peneiradas e os pecadores punidos, mas nenhum de seus verdadeiros adoradores ficariam perdido. O Senhor sempre zela pelo remanescente fiel, que este possa cumprir sua vontade. Os pecadores que confiavam em si mesmos e esperavam não ser punidos eram os que seriam mortos pela espada. Referência versículo 10. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Amós, capítulo 9, trago a exposição bíblica dos versículos 11 a 15. Um dia o Senhor irá restaurar, reparar e reedificar a dinastia de Davi e estabelecer o reino que ele prometeu. Quando Jesus Cristo voltar, a brecha entre Israel e Judá será remediada e haverá uma única nação submetida a um mesmo rei. Deus abençoará a terra e o povo, e o seu povo viverá em paz e segurança. Será um tempo de paz e prosperidade para a glória do Senhor. Vamos para a leitura no livro do apóstolo Lucas, capítulo 7, dos versículos 18 a 50. Os mensageiros de João Batista. Todas estas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos, e João, chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: Você é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram: João Batista nos enviou para perguntar: O Senhor é aquele que estava para vir, ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando os mensageiros de João se retiraram, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis que envio adiante de você o meu mensageiro, o qual preparará o caminho diante de você. E eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele.
Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o plano de Deus, não tendo sido batizados por ele. E Jesus continuou: A que, pois, compararei as pessoas desta geração? A que são semelhantes? São semelhantes a meninos que, sentados na praça, gritam uns para os outros: Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Entoamos lamentações, mas vocês não choraram. Pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, e vocês dizem: Ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou: Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: Penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: Você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: Os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: A sua fé salvou você. Vá em paz. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Lucas, capítulo 7, versículos 18 a 50, trago a exposição bíblica dos versículos 18 a 23. Há uma diferença entre dúvida e incredulidade. A dúvida está relacionada à mente. Podemos não entender o que Deus está fazendo ou o motivo pelo qual age em determinado modo. Já a incredulidade está relacionada à vontade. As pessoas se recusam a crer na palavra de Deus e a obedecer ao que Ele nos manda fazer. A exposição bíblica dos versículos 22 a 23. Hoje, podemos olhar para o ministério de Cristo em perspectiva e entender o que Ele estava fazendo. Mas João não tinha essa vantagem. Ele havia anunciado o julgamento, mas Jesus estava fazendo a obra de amor e misericórdia. O profeta prometera que o reino estava próximo, mas não havia evidência disso até aquele momento. Ele havia apresentado Jesus como o Cordeiro de Deus, referência a João 1, versículo 29. Portanto,
devia ter entendido algo sobre o sacrifício de Cristo, mas como esse sacrifício se relacionava ao reino prometido a Israel, ele estava perplexo sobre o plano de Deus e sobre o lugar que tinha nele. Exposição bíblica dos versículos 31 a 35, Jesus comparou aquela geração a pessoas imaturas, não ingênuas, a quem nada agradava. Ele provavelmente estava se referindo aos escribas e fariseus em especial. João foi alguém que pregou uma mensagem severa de julgamento e eles disseram: ele tem demônio. Jesus se misturou com o povo e anunciou uma mensagem graciosa de salvação e foi considerado um comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. As pessoas que querem ignorar a verdade sobre si mesmas sempre conseguem encontrar algo no pregador para criticar. Essa é uma maneira de justificarem a si mesmas. Mas a sabedoria de Deus não é frustrada pelos argumentos dos sábios. Isto é demonstrado na mudança de vida daqueles que creem. Desse modo, a verdadeira sabedoria é comprovada, justificada. Exposição bíblica dos versículos 36 a 50. Não devemos confundir esse evento com um similar ocorrido com Maria de Betânia, conforme João 12, versículos 1 a 8, nem identificar essa mulher como Maria Madalena, referência a Lucas 8, versículo 2 e Marcos 16, versículo 9, como muitos costumam fazer. A exposição bíblica dos versículos 36 a 38 era comum naqueles dias que as pessoas que não haviam sido convidadas para os banquetes ficassem circulando neles a fim de ver pessoas importantes e ouvir as conversas. Como tudo era aberto, elas podiam até entrar no salão dos banquetes e falar com os convidados. Isso explica como essa mulher teve acesso ao recinto onde estava Jesus. Ele não estava atrás de portas trancadas. Naquela época, as mulheres não eram convidadas para banquetes em público. Os rabinos judeus não falavam com mulheres, nem comiam com elas. E uma mulher desse tipo não seria bem-vinda à casa de Simão, o fariseu. Seus pecados não foram mencionados, mas tem-se a impressão de que era uma mulher das ruas com péssima reputação. Exposição bíblica dos versículos 39 a 43. Essa parábola não trata de qualidade de pecado na vida de uma pessoa, mas com a consciência daquele pecado no coração. Quanto pecado uma pessoa precisa cometer para ser um pecador? Simão e a mulher eram ambos pecadores. O fariseu era culpado dos pecados no espírito, especialmente orgulho, enquanto a mulher era culpada das transgressões na carne, conforme 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1. Os pecados dela eram conhecidos, enquanto os de Simão estava escondido de todos, exceto de Deus. Ambos estavam derrotados por seus pecados e não podiam quitar as suas dívidas com Deus. Simão estava tão falido espiritualmente quanto aquela mulher. Ele só não havia percebido isso ainda. Exposição bíblica dos versículos 44 a 50. Há dois erros dos quais devemos fugir ao interpretar as palavras de nosso Senhor. Primeiro, não podemos concluir que essa mulher tenha sido salva por suas lágrimas ou pelo sacrifício que fez. Jesus deixou claro que foi unicamente a fé dela que a salvou. Referência, versículo 50. Pois boas obras, não importa quantas sejam, jamais podem pagar a salvação. Referência a Tito 3, versículos 4 e 7. Também não devemos pensar que pecadores perdidos sejam salvos pelo amor, seja o amor de Deus por eles, seja o amor deles por Deus, apesar de o Senhor amar o mundo inteiro, conforme João 3, versículo 16, nem todo mundo será salvo. Vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Referência a Efésios 2, versículos 8 a 9. A graça de Deus é o amor que paga um preço, e esse preço foi a morte do Filho de Deus na cruz. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro do apóstolo Lucas, capítulo 7, dos versículos 18 a 50. Trago versículo 50.
como esta mulher foi salva. Ela se arrependeu de seus pecados e pôs sua fé em Jesus Cristo. Como ela soube que estava verdadeiramente perdoada, essa mulher tinha a garantia da palavra de Jesus. E qual foi a prova de sua salvação? Seu amor por Cristo, expresso em devoção sacrificial por Ele. Pela primeira vez na vida, ela teve paz com Deus. Jesus lhe disse: vá em paz, pois ela havia saído da esfera de inamizade contra Deus e agora desfrutava de paz com Ele. Aleluia! Referência a Romanos 5, versículo 1 e capítulo 8, versículos 7 e 8. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.